Quando o riacho estava perto de seu fim, nenhuma criança mais conseguia brincar e se divertir por lá. Eis que chega um garoto e desafia o maligno rei para uma partida de pique-bandeira, valendo todo o riacho. Quem perdesse nunca mais poderia voltar ao riacho. Hoje vamos ver sobre Capture the Flag, uma saga de 5 episódios de Mundo de Greg, então vamos lá. Opa, eu sou o Gabi. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve logo para não perder os próximos vídeos. Sempre tem vídeos legais sobre desenhos por aqui. Além de que você estaria me ajudando muito nesse meu começo no YouTube. Então se inscreve aí. Aproveita e entra também no nosso servidor do Discord. Ainda tá no começo, tem pouca gente, mas eu vou te receber muito bem por lá. O link pro servidor tá na descrição do vídeo. Agora vamos ver a história completa da saga do Pique-Bandeira. Parte 1. As balas. Tudo começa com uma corrida de barcos de brinquedo. Greg e seus amigos haviam feito um barco com Mortimer de piloto. Durante a competição, o barco da Rain que não estava funcionando direito acabou explodindo e fazendo encher de bolhas todo o rio. Com isso, Mortimer aproveitou a situação e ganhou a corrida. Tendo vencido, os nossos protagonistas ganharam uma semana inteira de lanches grátis na árvore da troca. E animados com o prêmio, eles logo foram até a árvore para conseguirem seus primeiros lanches de graça. Chegando lá, a Kitty diz pra eles que não havia nenhum lanche, nem chocorrol, nem bala, nem nada. Uma situação bem estranha. Ela explica que a fornecedora dela, a avó dela, não estava mais dando lanches a ela, por conta da péssima nota que ela havia tirado na sua última prova escolar. O que é esquisito, já que a Kitty é uma aluna exemplar. Todas as crianças do riacho entram em pânico por não ter mais nenhum lanche na árvore da troca, onde eles iriam conseguir doces e coisas gostosas agora. Mas então o Bob sugere que o Greg consegue resolver essa situação e salvar a todos. E como já era de se imaginar, o Greg aceita essa missão pensando em como todos o veriam como um herói se ele trouxesse doces de volta. O primeiro plano do Greg é fazer um quiz de pergunta para Kitty responder na frente da avó dela, o que não funciona, já que a avó da Kitty ainda está insatisfeita com a nota dela. A Kitty tá focando muito na troca e pouco demais nas notas dela. Pera, você não vai mandar ela para um curso de verão, vai? Olha só, eu nem tinha pensado nisso, mas não é má ideia. Então, a Kitty parte para o curso de verão e é obrigada a sair do riacho até o curso acabar. O segundo plano do Greg, então, era que cada criança trouxesse seu próprio lanche de casa. A princípio, ninguém acreditou muito no plano, mas com o incentivo do Bob, todo mundo então aceitou dar mais uma chance para o Greg. E mais uma vez os planos do Greg não deram certo, já que a grande maioria das crianças não tinham lanches gostosos em suas casas, só uns biscoitos saudáveis e esse tipo de coisa. Então, naquele momento de crise, as crianças já estavam ficando loucas sem lanches. Enquanto os protagonistas estavam quase enlouquecendo, o JP observa vários sacos de doce ótimos boiando no riacho. E quando o Greg vai verificar, ele percebe que lá está o sinal do outro lado do riacho no doce. Então o Conselho do Riacho, que é composto pelas crianças que têm mais destaque no desenho, é reunido. E eles vão até o túnel que divide os dois lados do riacho. E lá estava o Poncho Verde, impedindo a entrada do Rei Xavier e da sua guarda real. Nisso, Greg explica a todos que o rei é uma péssima pessoa e que ele vai destruir o riacho, mas alguns querem que o rei entre para dar doces para eles. Ocorre uma votação, e o resultado é um empate, só sobrando o Bob para votar. E o Bob vota para deixar o Rei Xavier entrar. Então o rei entra, junto com sua guarda real. O Poncho Verde sai do local decepcionado com a escolha das pessoas do riacho, e o Greg diz que aquele seria o fim do riacho. Parte 2. O rei. O rei vai conquistando a todos do riacho, com todos os doces e diversões. Tudo tá uma maravilha pra galera do lado A do riacho, que é o lado do Greg. Mas sabemos que isso não ficaria assim para sempre. Mais uma vez o Greg tenta convencer a todos que o Xavier é uma pessoa ruim, mas ninguém dá ouvidos a ele e continua idolatrando o rei. Depois de alguns dias, o Xavier vai cada vez mais pegando áreas do riacho para ele, e tirando vários lugares onde as crianças costumavam brincar. Ele compra a Cachoeira dos Ninjas, o Pátio das Cavalinhas e muitos outros lugares, até não sobrar nenhum lugar divertido no riacho. A partir daí, finalmente as crianças começam a ver como o Xavier é de verdade, como ele é mau. Mas infelizmente quem quisesse tentar parar ele iria ficar sem doces e teria que enfrentar a guarda real, que é bem forte. O Greg é o único que tenta de fato parar o Xavier, mas ele usa de um truque sujo para destruir o Greg. Ele liga para a mãe do Greg e mente para ela dizendo que o Greg havia o empurrado. Com isso, o Greg recebe um castigo da sua mãe e tem que ir embora do riacho. E como o Xavier tinha o número da mãe do Greg, você me pergunta? Bom, o Bob foi quem deu o número. Ele achou que era para o Greg ficar seguro, mas claro que não, né? Isso serviu para o contrário. Bob tá dando muita mancada nessa saga, meu Deus, hein?
Parte 3. A lenda. Nesse momento de crise no riacho, um grupo de rebeldes se forma. Então, eles atacam o rei diversas vezes roubando seus doces. Esse grupo rebelde é formado por Kelsey, JP, Shawn e Raj. Certa vez, o rei estava destruindo a rampa que os 10 marchas usavam para se divertir e fazer manobras. O Xavier havia pedido para Maya destruir essa rampa junto com a Questinator. Enquanto isso, o rei foi para outro lugar. Então, durante a sua viagem, ele foi atacado pelos rebeldes. E a Maya chegou atrasada para defender o rei, o que o deixou furioso. Maya se sentiu muito injustiçada com a atitude do rei, já que ela estava cumprindo a tarefa anterior que o Xavier tinha dado para ela. O grupo rebelde pegou os doces e distribuiu para todas as crianças do riacho, e depois partiram até a casa do Greg. Chegando lá, descobrimos que desde vários dias o Greg não ia mais no riacho e passava o tempo todo em seu quarto. Parece que o fato do Xavier ter dominado o riacho estava deixando ele cada vez mais deprimido. Mas quando a gente acha que realmente ele estava depressivo e nunca mais ia voltar pro riacho, na verdade ele era quem estava por trás de todos os ataques rebeldes. Boa, Greg. Eles discutem como poderiam parar o Xavier. Então Raj sugere que eles contem tudo para os pais do Xavier, já que o Raj sabia onde ele morava, pois havia feito um dever de casa para ele entregado na casa do rei. Então os 5 vão até a casa do Xavier. Primeiro eles encontram a antiga rainha do riacho, Cheyenne, irmã mais velha do Xavier. Ela estava com seus amigos e quando as crianças a chamam de rainha, ela fica envergonhada e leva as crianças para um canto e diz para eles que agora ela não é mais rainha, porque cresceu e não pode mais brincar no riacho. E nesse momento então aparece o Kenneth, o irmão mais velho da Cheyenne e o primeiro rei do riacho. Ele explica toda a história dele. Kenneth era amigo dos anciões do riacho, mas então a ponte que conhecemos hoje foi construída naquela época e impediu que o Kenneth fosse ver seus amigos. Então ele ficou naquela parte do riacho mesmo, brincando sozinho. Até que chegaram outras crianças que gostaram da roupa que ele usava, que era um cosplay de um anime que o Kenneth era muito fã. E assim, outras crianças foram chegando. O Kenneth trouxe doces e mais gente foi chegando, e começaram a chamá-lo de rei. Mas então as crianças pedem pro Kenneth falar com Xavier e brigar com ele. O primeiro rei então explica que mesmo que ele brigasse com Xavier, ele continuaria agindo do mesmo jeito quando estivesse no riacho. As crianças perguntam sobre os pais do Xavier, se eles poderiam parar o rei. Então o Kenneth responde que na verdade os pais do Xavier são o motivo dele ser da forma que é. Os pais nunca deixavam o Kenneth se safar quando ele era criança e fazer algo de errado, mas com o Xavier eles deixam ele fazer o que quiser, assim tornando ele nessa criança mimada e chata. Então o Kenneth sai pois estava atrasado por seu grupo de estudos. Voltando à casa do Greg, eles então mais uma vez tentam pensar em um plano. Aí a Kelsey acaba citando a antiga guerra do Pique-Bandeira, que aconteceu há muito tempo atrás no riacho. E isso desperta uma ideia em Greg, e ele decide desafiar então o Xavier para uma partida de Pique-Bandeira. Parte 4. O plano. O episódio começa com uma festa do pijama na casa do Xavier. Além da guarda real, o Jason, o escoteiro, também havia ido, já que ele tinha sido promovido para amiguinho do rei. A Maya chega atrasada e leva mais uma bronca, e cada vez mais ela se sente incomodada com a forma injusta que o rei trata ela. Na festa do pijama, só acontece de ser mostrado mais e mais como Xavier é chato, egocêntrico, arrogante, etc. E durante o jogo de verdade e desafio, o Greg se revela de dentro de um dos sacos de dormir e desafia o Xavier para uma partida de pique-bandeira. Quem perdesse iria ter que sair do riacho para sempre. Então o Xavier aceita, já que ele adoraria se o Greg fosse banido do riacho. Então, como no piscar de olhos, o Greg sai da casa do Xavier pela janela. No dia seguinte, Greg está discutindo o plano com seu time, até que chega Jason, e quando achamos que ele vai fazer algo ruim, Greg diz que Jason estava na verdade infiltrado dentro das forças do rei, para coletar informações. O Xavier estava considerando 3 lugares diferentes para esconder a bandeira: o Forte Wisteria, o Labirinto e o Castelo do Rei. Essa é uma informação muito importante. Então Greg vai recrutando mais pessoas para o seu time. E destaque para a cena do Omar, porque essa cena é muito legal. Sinto muito, mas eu não posso lutar uma guerra pelo riacho. Mas eu vou lutar uma pelo Greg. Reunidos mais uma vez na casa do Greg, todo o grande time estava ouvindo o plano. Haveriam 4 equipes, lideradas por JP, Kelsey, Omar e Greg. Cada uma se dividiria e teria um objetivo diferente. A do JP iria defender a bandeira, a da Kelsey iria vasculhar o labirinto, a do Omar iria para o Forte Wisteria e a do Greg, por fim, procuraria a bandeira no Castelo do Rei. Nesse momento, onde todos estavam reunidos, Bob de repente entra pela janela e diz que quer participar da equipe também, para se redimir de seus erros. E então ele é adicionado à equipe do Omar. No sábado, ao meio-dia, começa então a grande partida de pique-bandeira, que definiria o destino do riacho de uma vez por todas. Parte 5.
a partida. A partida enfim se inicia e o time do Greg já começa mal, com alguns jogadores do time dele não obedecendo o plano e sendo congelados logo de início. Nisso, entre derrotas e vitórias, o Greg decide que é hora de começarem com o plano. Então cada equipe vai rumo à sua própria missão. Tudo isso enquanto a Maya partia em direção ao território do time do Greg. Os primeiros a chegar em seu objetivo é a equipe do Omar. E quando estão prestes a entrar no Forte Wisteria, eles se deparam com o The Arm, ou o Braço, que estava jogando balões cheios de água contra eles, e dificultando a entrada no forte. Já a equipe da Kelsey, ao chegar no labirinto, a grande parte da equipe é facilmente congelada pelo The Blur, ou Borrão, que tinha vantagem no local do labirinto pois ele era muito rápido. Greg e seu Vaginessa chegam na entrada do castelo do rei, que estava sendo protegido pela Squashinator, e a mesma acaba conseguindo congelar a seu Vaginessa, em um sacrifício dela para salvar o Greg. O time do JP se prepara para enfrentar a Maya, que estava chegando perto da bandeira deles. Quando o Greg estava quase sendo congelado, surge Deltron e uma entrada épica e salva o Greg, enquanto canta um rap muito da hora que consegue distrair a Squashinator. A equipe do Omar consegue unir as suas forças e fazer com que o Bob fosse capaz de entrar no forte. O Bob vira um Super Saiyajin Blue e consegue derrotar o Braço. No labirinto, Cannonball consegue tirar o Borrão da batalha, fazendo ele entrar no Cannon Space, onde nem mesmo o Blur conseguia ser mais veloz do que o Cannonball. O Greg consegue entrar no castelo do rei, e Deltron desaparece, assim parando com a distração da Squashinator. A Kelsey e o Omar dizem que nenhum dos dois acharam a bandeira, só restando então uma possibilidade onde a bandeira poderia estar, que era no castelo. Voltando à equipe do JP, a Maya estava derrotando todos, um por um, e chegando cada vez mais próximo da bandeira adversária. Em meio a essa situação, Carter revela que o lugar que eles estavam na verdade era um robô gigante, e eles usariam isso para fugir da Maya. Mas o JP acaba provocando ela e dizendo que sem o rei no riacho ela não teria mais amigos, e isso deixa a Maya muito irritada. Em uma cena épica ela destrói o robô e pega a bandeira, com muita facilidade até. Vacila em JP, pra quem foi provocar ela. O JP relata tudo isso aos outros, e a equipe do Omar e da Kelsey tem que voltar para proteger a bandeira. A Kelsey era quem estava mais perto, então ela deveria ir rápido e segurar a Maya. Mas a nossa guerreira estava com medo, ela já tinha perdido várias vezes para Maya antes disso. Porém o Omar conseguiu motivar a Kelsey, então ela foi parar a Maya. O Greg encontra a bandeira que estava costurada no casaco do Xavier. Ele tenta pegá-la, mas o Xavier quase congela ele. A Maya estava quase cruzando o túnel, entretanto, nesse exato momento chega Kelsey, meio trêmula, mas determinada a parar a Maya. Logo, as duas começam a lutar, e a Kelsey consegue segurar a Maya por enquanto. O Greg, enquanto estava em uma situação complicada, começa a jogar verdade na cara do Xavier, dizendo que toda criança quer ser amiga do rei, mas ninguém quer ser amiga do Xavier. Essa exata frase desestabiliza o Xavier, que ataca o Greg sem pensar e abre uma brecha para o Greg pegar a bandeira. A Kelsey está quase sendo derrotada pela Maya, mas então finalmente chega o Omar, que trouxe consigo a Michelle Green, a antiga Poncho Verde, e os três juntos lutam contra a Maya. Ainda assim, a batalha é bem disputada, mas a Maya não consegue vencer dos três e é derrotada. A Maya fica frustrada com isso, pois sem rei ela não teria mais amigo e tudo que ela fez teria sido em vão. O Omar tenta trazê-la para o lado deles e fazer com que eles voltem a ser amigos, mas a Maya não aceita. O Xavier tenta convencer o Greg de que o riacho precisa de um rei, um que seja firme e forte para pôr ordem em tudo. Mas tudo isso não passava de uma tentativa para distrair o Greg, enquanto a Squashinator o pegava por trás. Mas a Sparkle Cadet chega nesse momento para salvar a pele do Greg, e o ajuda a fugir do castelo junto com a bandeira. Então começa uma grande perseguição. O Greg foge do Xavier com a ajuda de muitas pessoas, mas o Xavier está logo atrás dele. Quando eles chegam no túnel, o Xavier consegue pegar o casaco e puxar, enquanto o Greg tentava puxar a bandeira e levá-la para o seu lado. Quando Xavier estava quase congelando Greg, o garoto do riacho acaba caindo para trás, assim fazendo com que a bandeira atravessasse para o seu lado. E com isso, o lado do Greg vence a partida. Finalmente todos estavam livres da tirania do rei Xavier. O Omar fica animado e vai até a Maya para falar com ela, mas nesse instante ela já havia sumido. Só o que restava era o uniforme dela da guarda real. Todo mundo que tinha sido congelado volta ao normal, e o povo do lado do Xavier se curva para o Greg. Mas ele então diz que daquele ponto em diante não existiria mais rei, e toda criança poderia brincar no riacho da forma que quisesse. O Greg rasga a bandeira no meio, simbolizando a liberdade de todos. E agora que o Xavier não estava mais no riacho, nossos protagonistas poderiam explorar o outro lado do riacho inteiro, onde novas aventuras e descobertas esperavam por eles. E aí, vocês gostaram desse vídeo sobre a história de Capture the Flag?
Se sim, já deixem o seu like no vídeo porque isso vai me ajudar demais. E comentem aí se vocês gostaram do vídeo para eu saber. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos que vocês podem assistir aqui no canal. Aí na tela tem um vídeo bem legal sobre o iceberg de O Mundo de Greg. E embaixo tem uma playlist inteira só sobre vídeos de desenhos animados. Então clique em um e assiste aí. É isso, te vejo em próximo vídeo. Falou!